Então, pessoal, voltamos aqui à segunda parte da correção dos exercícios extras, que é a revisão para nossa avaliação integrada, tá? O conteúdo da avaliação integrada é só o capítulo 3 de calorimetria. Corrigimos até a 5, agora vamos para a questão número 6. A lei de Stefan Boltzmann nos diz que o poder emissivo global do corpo negro é proporcional. Então, primeiro a gente tem que lembrar quem são esses conceitos. Então, vamos lá. Então, a gente está falando sobre lei de Stefan Boltzmann, que é uma forma de medir o quê? O poder emissor. Então, vamos lá. O objeto que absorve toda a radiação incidida sobre ele é chamado de corpo negro ideal. A lei de Stefan Boltzmann vai dizer o quanto esse corpo emite radiação. Por quê? A radiação, ela está relacionada com a temperatura, e a temperatura absoluta, é a temperatura em unidades de Kelvin. Agora, os corpos reais, eles ficam com parte da energia, eles não reemitem tudo. Então, para um corpo real, a gente adiciona aqui, ó, esse epsilon, que é o quê? A emissividade do objeto. Então, é uma fração, tá? É um número entre 0 e 1. É só para que a sua emissividade seja menor do que a do corpo negro. Não tem como ser maior do que a do corpo negro. Esse sigma aqui é a constante de Boltzmann, tá? Aproximadamente 5,67 vezes 10 a menos 8. Watts por metro quadrado, Kelvin a quarta, tá? Beleza, então vimos que é a lei de Stefan Boltzmann. Lembrando que todos os objetos, eles emitem radiação. Então, no exemplo, a gente tem aqui a figurinha do doguinho. Então, olha só. Com câmeras com sensor de infravermelho, você consegue captar as variações de temperatura aqui. Então, você tem nas regiões em amarelo as regiões mais quentes. Então, é o quê? É o olho, que tem muita circulação sanguínea, é a língua, que está mais interna, a pelezinha da orelha. Enquanto que o pelo tá o quê? É uma parte mais fria, tá mais em contato com o ar, tá? Então, daqui a gente percebe diferenças de temperatura. Como é que a câmera captou isso? Porque essas partes aqui desse animalzinho emitem radiações com energias diferentes. Então, quanto mais quente, maior a transmissão do calor, tá? Então, perfeito. Fizemos nossa revisão, vamos lá para a questão. Questão 6, lei de Stefan Boltzmann. Ele quer saber que o poder emissivo global, então ele quer saber a emissão do corpo negro, é proporcional. Bom, do corpo negro, a gente sabe que tem a constante de Boltzmann e a temperatura em Kelvin, a temperatura absoluta, elevada à quarta. Ao quadrado de sua temperatura, não é quadrado não, é a quarta. A raiz quadrada, não é raiz não. A sua temperatura absoluta, sim, de certa forma. A quarta potência de sua temperatura, agora sim, certíssimo. Ao cubo de sua temperatura absoluta, não. Então, questão número 6, gabarito, letra D. D de dado. Perfeito. Questão número 7. Então, a questão número 7, eu tentei trazer um texto aqui para ver se melhorava essa questão do corpo negro e da emissividade. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Todos os corpos, pelo fato de estarem
a uma temperatura superior ao zero absoluto, emitem radiação térmica. Dentre a diversidade de ondas eletromagnéticas, os raios infravermelhos são os que apresentam efeitos térmicos com maior intensidade. Esses raios, após serem irradiados, podem, dependendo do meio material, continuar ou não se propagando. O exemplo mais prático da aplicação da irradiação é a estufa de plantas. Nas estufas, a luz radiante atravessa suas paredes de vidro transparente, sendo absorvida pelos diversos corpos contidos em seu interior. Em seguida, a energia absorvida é emitida na forma de raios infravermelhos, que não conseguem atravessar o vidro. Dessa forma, o ambiente interno mantém a temperatura interna mais elevada do que a temperatura externa. Todos os corpos irradiam calor constantemente, perdendo energia. Os corpos sem energia térmica própria precisam, então, absorver energia para depois emiti-la. Portanto, aquele que mais absorve é também o que mais emite. O corpo hipotético, que é um absorvedor ideal e, logicamente, um emissor ideal, é denominado corpo negro. Define-se poder emissivo como potência irradiada por unidade de área. No Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, a unidade do poder emissivo é dado em watts por metro quadrado. Sendo assim, definimos a lei de Stefan-Boltzmann da seguinte maneira: o poder emissivo de um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Matematicamente, podemos expressar: a emissão do corpo negro é igual a constante Stefan-Boltzmann vezes temperatura absoluta à quarta, em que sigma é a constante de proporcionalidade cujo valor no SI é 5,7 vezes 10 a menos 8 watts metro quadrado Kelvin a quarta. Veja que aqui o valor está arredondado em relação lá dos nossos slides. Porém, um corpo real não irradia toda a energia por ele absorvida. Então, seu poder emissor só adicionou aqui a emissividade. De resto, é igual ao do corpo negro, em que epsilon é a emissividade do corpo e o seu valor está entre 0 e 1. E aqui a figurinha do Stefan e do Boltzmann. Aí vem a questão: qual o poder emissivo de um corpo quando está a 727 graus Celsius, sabendo que sua emissividade é? Então, a gente tem aqui dois valores de emissividade. Um deles é 1, já é do corpo negro aqui, né? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Passar isso aqui para Kelvin. Como é que passa a temperatura de Celsius para Kelvin? Soma ou subtrai 273? Letrinha. Então, a gente tem 727 igual a K menos 273. Então, somando 273 aqui, a gente tem que a temperatura em Kelvin vai ser 1000 Kelvin, não é isso? Então, vamos aplicar. Na letra A, poder emissor vai ser constante Stefan-Boltzmann 5,67 vezes 10 a menos 8, 1000. Só que esse 1000 tá elevado à quarta. Então, olha só, aproveitando aqui as 5,67 vezes
10 a menos 8, vezes, isso aqui é 10 elevado a 3 a 4, não é isso? Onde a gente só tem que multiplicar aqui o 3 por 4. Então, a gente vai ter 5,67 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a 12. Vai ficar 5,67 vezes 10 elevado a quarta watts metro quadrado. E lá na letra B, eu esqueci do 0,7, né? Então, vamos só trocar a ordem aqui. Esse aqui que eu fiz foi o B. Por quê? Porque eu não coloquei a emissividade. E aqui eu vou fazer o A. Porque o A vai ser a emissividade, que é 0,7. Aqui eu coloquei 1, né? Não tem nada. Vezes 5,67 vezes, de novo, 10 a 3 elevado a quarta. Então, é só pegar o resultado do B e multiplicar por 0,7. Então, a gente tem 0,7 vezes 5,67 vezes 10 a quarta. Isso daqui vai ser 7 vezes 5,67 vezes 10 a terceira. Beleza? Então, vou até usar minha calculadora aqui para fazer essa. 7 vezes 5,67, 39,69. Deu 39,69 vezes 10 a terceira. Se eu quisesse colocar direitinho em notação científica, ficar 3,969 vezes 10 a quarta. Aí tem as questões de arredondamento, né? Aqui não tá em potência de 10. Então, ficou na letra A 39620, ficou algo aproximado. Provavelmente porque aqui deve ter usado um arredondamento diferente. Eu não lembro se a questão fornecia esse valor aqui ou se eu que peguei lá dos slides, tá? E a outra é 567. Isso aqui é 567 vezes 10 a quarta, hein? Teve um erro de digitação aqui. Tranquilinho? Mas isso são detalhes, pessoal. O importante aqui é que eu quero que vocês conheçam a emissividade do corpo negro e a do corpo real, tá bom? Eu não gosto de colocar essas contas dependentes de calculadora em avaliação nossa, tá bom? Não precisa se preocupar. Questão número 8, vamos lá. Quando tocamos em um piso de azulejo e em um tapete sobre o piso, sentimos o azulejo mais frio que o tapete. Desta forma, num dia de sol, sentimos a areia da praia mais quente que a água do mar. As diferentes sensações térmicas que temos de corpos que se encontram no mesmo ambiente, recebendo a mesma quantidade de calor, no mesmo intervalo de tempo, são explicadas pela natureza de cada material. Ou seja, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de cada material, necessita uma quantidade diferente de calor. Essa quantidade diferente de calor é definida como calor específico de cada material ou substância. Então, eu coloquei esse texto aqui para a gente compreender bem o que é o calor específico. Tá lá no slide da aula 2. Então, no slide da aula 2, a gente tem os tipos de calor. O calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele que promove uma variação de temperatura. E o calor latente é o que altera o estado físico da substância. E isso acontece a uma temperatura constante. E onde é que entra o calor específico?
aqui no cálculo do calor sensível. Então, olha só, a gente tem que o calor sensível, vou chamar de QS, é a quantidade de calor para aquecer determinado material. Eu só queria pedir muito, né? Só pedir muito mesmo. Então, o calor específico é a quantidade de calor trocada para alterar uma unidade de temperatura de determinada unidade de material. Lá na página 45, tem uma tabela com diferentes valores de calor específico. Por definição, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, tá? Então, beleza. Vamos ver o que a questão vai nos pedir, depois desse lindo texto informativo. Uma panela de alumínio tem massa 300 gramas. Ao fazer uma experiência, observou-se que esta panela necessita de 1.320 calorias de calor para que sua temperatura seja elevada em 20 graus Celsius. Calcule o calor específico sensível do alumínio. Eu cansei dessa cor vermelha. Onde é que eu vou trocar a cor desse negócio? Oh, não. Ah, tá aqui, tá rodando. Pedi demais. Vamos lá. Então, calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Será que vai cair na integrada? Vai cair na integrada. Tem que lembrar? Tem que lembrar. Então, vamos lá. Ele disse que a quantidade de calor é 1.320. Ele disse que a massa da panela é 300 gramas. E, gente, o calor específico, a gente vai tirar em unidades de caloria, grau Celsius. Então, a energia aqui, ó, o calor fica em caloria e a massa fica em grama e não quilograma, tá? Calor específico, variação de temperatura. Ele disse que foi elevada em 20 graus Celsius. Foi elevada, é porque aumentou 20, tá? Perfect. Então, a gente tem 1.320 dividido 300 vezes 20 dá quanto? 6. Conta difícil. Então, a gente tem que o calor específico vai ser 132 dividido por 600. Então, isso aqui vai dar um número menor do que 1. Vou simplificando aqui. Quero usar a calculadora, não. Então, eu vou simplificar por 2. Então, metade de 132 vai ser 66, 600, 300. Vou dividir por 6. Vai ficar 11,50. Então, aqui fica uma continha mais amigável, eu vou fazer. Então, fica 0, 110 e 50. Vai dar 2, vai dar 100, sobra 10. E aí, de novo, 100 por 52, 0. Então, o calor específico é 0,22 calorias por grau Celsius. Tá? Tranquilinha, né, gente? Então, vamos ver o gabarito da questão 8. 0,22 calorias por grau Celsius. Vou fazer uma pausa aqui, a gente continua no próximo vídeo.